E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vou fazer algumas marcações aqui. Estamos em iniciativo em queda. Ele está em queda, possivelmente fazendo até a questão do rompimento aqui. Ah, Cadu, ele está fazendo aí as ondas de Elliott. Olha, ondas de Elliott para mim é tendências bem mais longas, mas não sei qual é a ideia de ondas de Elliott que vocês têm. Tem muita gente que fala a respeito das ondas de Elliott e tal. As ondas de Elliott é a primeira ignição, segunda correção, a terceira sempre maior que a primeira de ignição, quarta correção e quinta ignição para fazer o ABC. Só que quando a gente olha aqui, ó, a gente não vê uma tendência aqui. Aí a gente vê o começo da tendência aqui, ótimo, correção. Aí quando a gente vê aqui a suposta terceira pernada que tem que ser maior que a primeira, a gente não vê também. Então não caracteriza as ondas de Elliott, porque ela teria que ser assim, ó, primeira, segunda, terceira, aí sim, a terceira é sempre maior que a primeira, tá? Então não configura, não configura. Tô vendo algumas marcações aqui. Essa região, aqui é um topo. Ele ficou preso aqui, ó. Ele ficou preso, tá muito ruim, tá muito ruim. Deixa eu caminhar aqui, eu tinha feito algumas marcações também, ó, nessa região, tá vendo? Tá muito ruim. Hoje tá um dia com muita notícia. Aqui as marcações que eu fiz, olha, ele tocou lá, veio. Aparentemente pode romper para ir buscar aqui em cima. O dia tá cheio de notícias, os gráficos não estão legais, mas pelo menos já fiz um lucro. Tive uma tintada aqui, mas nada que o lucro da primeira entrada de dia tá indo bem. Mas eu confesso a vocês que não tô achando assim interessante de fazer trade. Olha isso. Quando a gente aproxima, então vamos aproximar e a gente muda a nossa visão. Então olha aqui, quando a gente olha aqui, ó, o que acontece, ó. Nós já vemos que ele rompeu esse fundo aqui. Aparentemente rompeu, né? Se a gente for lá para trás, o que a gente vê? Nada. Bem lá atrás a gente encontra um local aqui, né? Que é essa região. Mas ele já voltou daqui. Ó, ele respeitou essa região aqui. Só que ele tá preso, né? Olha aqui, ó. Ele tá aqui, aí logo aqui já tem uma região de resistência. Depois, logo aqui em cima, ó, já tem outras regiões, ó. Então é complicado fazer trade em regiões como essa. É complicado. Eu sei que você não liga, você faz, mas, cara, casca fora. Olha aqui ó, o gráfico caindo. Foi até lá em cima. Tá fazendo sua acumulação aqui. O que eu espero? Se ele romper essa região aqui, ó. No caso, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem que trabalhar só em alta. Mas se ele romper esse fundo aqui, ó. Aí a gente começa a trabalhar em queda. Por enquanto ele tá em alta. Por enquanto, trabalhando só em alta. Querendo buscar o que? Aquele topo lá atrás, ó. Por enquanto o pensamento é só compra. Só compra. Ah, Cadu, mas ele tá refugando aqui, ó. Ele não tá aceitando, tá repelindo. Só alta. No meu ponto de vista. Tá procurando isso aqui, ó.
esse topo aqui. Por isso que ver o gráfico é uma arte. É uma arte, porque tem pessoas que fazem cursos e não conseguem discernir. Tem gente que faz treinamentos, um monte de coisa, não consegue discernir. Tem gente que olha, começa a analisar, recebe uma explicaçãozinha e o cara fala, pô, entendi. É assim, assim, assim. Tá claro para mim. Então, a questão gráfica, a questão do gráfico, de entender o gráfico, de aplicar o gráfico, é uma questão bem, como poderia dizer assim, é uma questão bem artesanal. É uma questão artesanal. Por isso não é necessário você ter um grande entendimento sobre economia para quem é grafista, para quem faz as análises com base no gráfico. Não há necessidade de você ser um formador em economia. Por quê? Porque se você analisa o gráfico, você analisa o gráfico. Simples assim. Se você é alguém que entende de análise gráfica, você analisa o gráfico. Por exemplo, o gráfico está subindo. Está subindo. Quais são as regiões que ele pode parar? Ele pode parar aqui, ele pode parar aqui, ele pode parar nessa região. Ele vai fazer uma reversão nessa região? Não sei, mas ele está numa subida. Se ele está numa subida, o que eu faço? Eu compro. Se ele está numa subida, eu só compro. Não é assim que funciona? Eu sei que muitos de nós não conseguimos, né, fazer essa espera do movimento. A gente sempre acaba procurando o quê? Fazer coisas fora daquilo que a gente imagina que pode vir a acontecer. Então, qual o intuito dele? No mínimo ele chegar aqui, ó. No mínimo ele chegar lá em cima. Tá com força? Não. Ele pode reverter aqui dessa região? Talvez. Ele pode chegar lá? Pode. Mas ele tá perdendo a força. Tá com muita fraqueza, tá vendo? Ó, nessa região aqui. O intuito é ele chegar aqui. Por quê? Porque aqui, ó. Aqui foi o preço máximo. Só que aqui, ó, ele encontra o que? Ó, a bipolaridade aqui, ó. Acontecer. Então, essa aqui, ó. Essa aqui é a região. Ele fazer um respiro. Olha lá, subiu, rompeu, tá rompendo bonito. Tem um outro topo aqui, ó. E aí? O que vocês acham? Espera ele subir mais um pouco. Se eu trouxer essa linha de tendência de alta aqui, ó, eu já chego numa região básica que ele chegou a demonstrar uma situação de fraqueza. Esse trade que eu fiz agora aqui, ó, é covil dos leões. É você entrar num covil de leões, esperando que eles estejam sem fome, eu olhar para sua cara e sorrir, porque é uma entrada suicida o que eu fiz aqui. Diante de tanto movimento aqui de alta, diante de tanto fluxo, eu entrei. Por quê? Para mim, esse doji aqui e esse doji aqui são inside bar. Eu já escrevi aula, eu já fiz uma aula aqui falando sobre inside bar. Que o inside bar são candles que as grandes empresas, os grandes players do mercado deixam rastreados pelo movimento gráfico. Ou seja, houve muita briga ali quando tem um doji, mas muita briga.
Então, a partir do momento que eu fiz meus traçamentos aqui, eu estou vendo que o gráfico está subindo. A intenção dele é chegar ou nesse topo ou nesse topo. Só que ele chegou nessa região aqui, ó, de uma bipolaridade, que eu vejo um rastreamento dos grandes players. Consigo entender isso. Claro, não foi da noite para o dia que eu aprendi isso. Poderia ter esperado o gráfico chegar aqui, feito um pullback, ou aqui, né? E continuado a subida dele, poderia. Só que, ó, ele já tinha vindo uma vez, duas vezes, três vezes aqui. Eu já falei para vocês que de 3 a 4, 5 vezes, assim como um suporte de resistência, eu acho que os canais assim fazem. Por exemplo, aqui, ó, ele veio aqui uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Então, para mim, esse canal tá chegando no momento de exaustão, na minha opinião, olhando aqui. Apesar de que, mesmo na exaustão, é passível que ele venha buscar aqui, que é onde ele quer buscar. Bom, essa região que eu vi esse sidebar, essa bipolaridade e esse topo aqui, mostrando fraqueza aqui só nessa região, por mais que nós vemos aqui, ó, um canal estritamente estreito. Essa entrada minha aqui, ela foi muito técnica mesmo. Não aconselho a ninguém a fazer um trade desse. Mas para você entender, se você conseguir analisar, você consegue dominar os gráficos. Em que sentido? Ele te mostra o que ele quer fazer, você entende o que ele está querendo fazer, você vai lá e faz o que ele está te mostrando. Nunca uma entrada no gráfico, na movimentação do preço, na plataforma, nunca é um achado. Sempre tem que ter um porquê. Sempre tem que ter um porquê. É um porquê. As coisas não podem acontecer, por exemplo, assim, eu entrei ali porque eu achei. Não, não. Então, olha aqui, ó. Quando você olha o gráfico aqui, você traça o quê? Vamos mudar de cor para vocês ficarem mais vivos, né, na jogada, ó. Olha aqui, ó. Você tem as suas resistências, ó. Essas são as grandes resistências que eu vejo aqui, ó. Ó, resistência, resistência. Poxa. Ó, essas são as resistências. O gráfico preço está aqui. E aí eu vejo aqui, ó, o que? Fundo. Pronto, tá traçado meu gráfico. É aqui que eu posso fazer um trabalho. Pelo preço já atual aqui, dá uma olhada, eu tô aqui, ó, 50%. Lembra, eu sempre falo para vocês dessa história dos 50% e 100%. Eu sempre falo para vocês analisarem essa questão. Então nós estamos aqui com 100, nós estamos aqui, ó, 50%. Eu tô no meio do rolo. E o interessante, ó, primeira resistência nós vamos encontrar. Qual que é a resistência mais forte aqui? É óbvio que essa aqui é a mais forte. Mas Cadu, por que você entrou nessa? Por isso que eu falei para você que a entrada ela foi arrojada. Ela foi uma entrada um pouco suicida. Mas por quê? Pela técnica que eu tenho, que eu possuo, pelo conhecimento, tá? Não foi um achado. Então, você não tem muita habilidade? Espera chegar no extremo aqui. Lembra? Chegar no extremo, sim, reversão, pode haver reversão. Durante o meio gráfico, os pullbacks. Olha que entrada maravilhosa que eu fiz aqui. Olha aqui como o preço respeitou. Então, consegui achar o local, consegui fazer a entrada, porque o gráfico assim me mostrou. Foi o gráfico que me mostrou. Diante de tantos cenários, eu consegui fazer uma entrada num cenário possível que acabou me dando aqui essa vitória. Então, quanto mais conhecimento você buscar na análise, agora eu tirando as linhas, né? Talvez você consiga perceber um pouco do que aconteceu. O
que foi justamente nessa região aqui, ó, que eu fiz a entrada. Então, vocês viram aqui quantos minutos tem? Uns 20 minutos caminhando no gráfico. Então, ó, vocês viram, ó. Vamos ver da última entrada, ó. Às 8h27, 8h38. Foram 11 minutos só da última entrada para essa agora. 11 minutos eu fiquei aqui analisando, vendo, para chegar a uma conclusão. Então não é assim entrando em qualquer lugar, gente. Presta atenção. Mão na consciência. Mão na consciência. Negociar aqui na compra e venda, na análise gráfica, é a mesma coisa que você ter um comércio, alguém chega lá para você para comprar, quer pagar no dinheiro no cartão, ótimo. Agora tem um que chega e fala assim, mas posso deixar um cheque predatado? Você já fala, puta, cheque predatado? Aí vem o outro e fala assim, posso marcar no fiado aí semana que vem eu pago? Poxa, tá na dúvida? Não vende. Tá na dúvida? Não vende. Você vai comprar uma propriedade, vai comprar uma casa, por exemplo. Aí você chega lá, o cara da casa fala assim, essa casa aqui tá boa, tal. Só que é o seguinte, tem um problema de inventário da família aí, que meu pai não sei o que, deixou pros meus irmãos, aí outros entraram na justiça. Tá na dúvida? Não compra. Não compra. Duvidou? Não entra. Fica aguardando as melhores oportunidades. Tá bom? Espero que tenha entendido. Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui.